Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também ele é colocado no YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva. Toda semana a gente traz aqui um tema onde nós vamos refletir a vida de acordo com os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que nós escolhemos, outras vezes são temas que nos são intuídos e outras vezes são sugestões ou pedidos de vocês. Então, vocês também podem ficar à vontade, também quando quiserem algum tema, pode pedir, a gente vai procurar desenvolver o assunto. O Evangelho ele é rico, porque todas as situações que a gente passa na vida, todas as provações, tem sempre uma palavra do nosso Mestre falando a respeito do nosso comportamento perante aquela dificuldade. Jesus não escreveu o Evangelho, ele foi escrito pelos seus seguidores e Jesus viveu o Evangelho. Na realidade, o Evangelho é a narrativa das situações que ele passou e de como que ele se comportava diante das dificuldades do mundo. Porque, como espírito encarnado, ele viveu também todas as dificuldades da matéria, né? Tanto quanto nós. E ele nos deu o exemplo de como nos conduzirmos na vida, para que a gente atinja o nosso progresso espiritual com mais serenidade e com mais certeza também. Então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje. Muito boa noite a todos que estão entrando aqui. Estou vendo aí quem já chegou e vamos agradecer ao nosso Mestre pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar o nosso Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu vim falar de um tema muito importante, eu vim falar sobre prudência. E para isso, eu trouxe uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 10, versículos de 34 a 36. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Depois Lucas ainda complementa, no capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. E a gente que sabe que Jesus tinha muita doçura, muita bondade no falar, a gente às vezes pensa que justamente ele que veio pregar o amor, parece que essas palavras não são condizentes com a mesma pessoa.
Mas se nós formos ao fundo, né, e não somente a letra, do que significa o que ele estava falando, se a gente contextualiza para saber do que se tratavam essas palavras, nós vamos ver que elas não estão contra nenhum ensino de Jesus. Jesus, ele veio na Terra para mudar uma situação de coisas. E é óbvio que o que ele fosse falar ia mudar, ia mexer muito no campo das ideias. E essa separação, ela aconteceria justamente dentro do campo das ideias, porque cada um iria ter uma opinião a respeito da conduta e daquilo que ele estava trazendo de novo, da boa nova. E Jesus veio falando de amor, veio falando de unir todas as raças, e muita gente discordou disso. Tanto discordou que ele teve realmente o final que teve. Então, é importante que a gente pense que nós, o ser espiritual, em certa fase da nossa vida, em determinado momento, a gente precisa evoluir. Todos nós somos seres espirituais. E por isso que nós temos que cuidar da prudência a cada passo do nosso caminho. Jesus veio trazer palavras de amor, de misericórdia, de perdão, que trouxe muita separação entre as pessoas, porque muita gente não aceitou o que ele veio ensinar. E por isso se colocaram uns contra os outros. Mas aquele que se inicia na senda, na verdade, com o Cristo, precisa despertar digamos, não só esse entendimento, mas precisa despertar o seu coração. Precisa ter um alimento de conhecimento das verdades, para que possa estar não só agindo conforme o Cristo, mas tomando cuidado para que as forças menos dignas, os arrastamentos do mundo não o façam ser confundidos. Porque mesmo na época de Jesus, até muitas vezes os próprios apóstolos se confundiam. Porque era tudo muito novo o que ele estava trazendo. E eu pergunto para vocês, será que até hoje não tem muita gente confusa com isso? Será que nós entendemos realmente a mensagem de amor, de união que ele trouxe? E a gente vê ainda tanta briga, tanto problema na convivência humana. E as opiniões foram tão contraditórias na época que o próprio Judas se equivocou a respeito da missão de Jesus. Mas não só ele, em muitos momentos. Por isso que quando nós decidimos seguir os ensinamentos, seguir ao Cristo, quando nós nos dizemos cristãos, todos os cuidados são poucos nesse roteiro que nós empreendemos. Todos os cuidados, porque todas as ordens de ataque serão desfechadas contra nós. Ou ao candidato que está saindo das trevas, que está saindo da materialidade e procurando a luz. Porque ele vai sair da ignorância para a sabedoria. Mas os ignorantes e muitas vezes as próprias companhias com que a pessoa anda vão estranhar um novo comportamento. Muitas vezes a gente é chamado porque é cristão, porque procura sempre apaziguar os ânimos e procurar as coisas através da sabedoria, através do amor. Muitas vezes a gente é chamado de trouxa, outras vezes de fracos. Porque o mundo, ele vem ainda
mesmo com a passagem do mestre e de outros mestres, ainda muito perto da animalidade. Jesus veio no momento em que a Terra passava por uma curva evolutiva, aonde já existiam espíritos aqui capazes de entender o que ele estava falando. Não eram todos e de todos ignorantes. Não eram, porque se fosse tudo selvagem, não, um mestre na altura dele não viria ficar falando coisas que seriam ininteligíveis. E hoje é a mesma coisa. Os ensinamentos dele foram deturpados. Cada um começou a fazer da moral cristã de acordo com o seu gosto, com a sua inconveniência. Com a sua conveniência, aliás. O importante para nós que procuramos sinceramente seguir esse caminho é saber que nós vamos sair da inconsciência para a consciência. E nós vamos ter o caminho de Damasco de cada um, como o próprio Paulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos. E no caminho de Damasco fica cego ao ver a presença de Jesus e se torna um dos seus maiores seguidores e que mais proclamou o evangelho ao redor do mundo. E Paulo de Tarso, ele escreve aos Efésios já falando a respeito disso. Já naquela época ele dizia numa das cartas: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é nécio? São aquelas pessoas desprovidas de conhecimento, de discernimento, ignorantes. E hoje nós precisamos procurar o conhecimento para que a gente não ande no mundo feito nécio, sendo levado na correnteza da materialidade que ainda insiste em permanecer no planeta. E se nós queremos sair da inconsciência para a consciência, nós precisamos desse conhecimento para que a gente possa andar prudentemente pelas ruas da Terra. Porque nós teremos sim meios indispensáveis sempre para nos livrarmos do ódio, nós teremos elementos indispensáveis para que a gente aprenda acerca do perdão, nós teremos elementos sim para que a gente trilhe o nosso caminho sem entrar na incompatibilidade com o bem comum. Todos esses recursos, quando o buscador, quando aquele que quer realmente aprender, quando aquele que decide realmente seguir o caminho da espiritualidade, todos os recursos são oferecidos. Todas as oportunidades nos são dadas. A começar pela nossa própria encarnação, que já é uma grande oportunidade. Ter um veículo físico em que a gente possa se manifestar aqui na matéria é um presente muito grande da vida. E que a gente, uma grande maioria de pessoas, não dá o devido valor. Não toma nem os devidos cuidados, né? E quando a gente toma essa decisão de realmente querer seguir os caminhos do Cristo através do conhecimento. Gente, eu posso dizer isso por experiência. Mãos invisíveis nos guiam. Elas vão dar um impulso para que a gente possa alcançar a luminosidade. Para que a gente vá em direção da luz. E seremos ajudados. O importante é a pessoa querer, ela se decidir. E para que a gente possa seguir nesse caminho da luz, é necessário o conhecimento. Porque senão seremos enganados, como muitos foram enganados à época de Jesus. E muitos são até hoje. Quantas pessoas perderam a esperança
na fé, na própria religião, que é uma escola, que é um degrau para que a gente tenha algum conhecimento. Quanta gente deixou a espiritualidade de lado para se dedicar tão somente ao ganho das coisas materiais. E um dia, quando, como diz o Emmanuel, quando nós formos chamados a escrever no quadro negro da vida, quais são os elementos que nós vamos carregar? Qual é o giz? O que é que a gente vai fazer? Por isso, o chamado de Jesus, ele aconteceu naquela época, quando ele apareceu aqui na Terra, encarnado, numa fase de transição de humanidade que ainda continua acontecendo. Esse chamado, ele não se encerrou quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus. Não, esse chamado, ele continua. O rebanho desse planeta todo está sendo atualmente muito chamado a esse estado de consciência. Jesus, no seio daquele povo que ainda estava muito em trânsito da ignorância, falava com eles com os devidos preparos, por isso falou muitas coisas em parábolas, porque eles estavam recém praticamente saídos do jardim da infância do conhecimento. Mas hoje todos esses conhecimentos que nós temos consolidados através da própria ciência faz com que a gente amplie o nosso olhar para as coisas espirituais. Por isso que nós precisamos procurar o próprio Cristo, porque ele sim, ele organiza outros cursos aqui na Terra, através da liberação do conhecimento científico e de tantas outras coisas, porque com o tempo tudo está sendo forjado. Quantos e quantos espíritos evoluídos já não passaram por aqui e deram continuidade, selaram realmente tudo aquilo que foi ensinado por ele. Nós queremos, na realidade, a nossa grande busca é que o amor de Jesus e as palavras dele, o entendimento, chegue no coração das pessoas. Porque não adianta a gente ficar só criticando governos, criticando a guerra, criticando isso ou aquilo. Se dentro do nosso próprio lar, que é a célula primeira, é onde a gente precisa aprender a colocar os ensinamentos de Jesus. Tudo sai de dentro do cadinho do teto onde nós habitamos, com as pessoas com quem habitamos. Porque num lar onde tem guerra, num lar onde tem brigas, discussões e falta de respeito, isso tudo é levado depois para o lado de fora. A criança, principalmente, precisa estar dentro de um lar onde seja estruturado esse conhecimento, essa ligação da espiritualidade com Deus. A gente vê o jovem hoje tão perdido, procurando comportamentos autoaliviadores através das drogas, porque dentro dos lares falta justamente os ensinamentos espirituais contidos no Evangelho. Por isso que hoje nós somos alunos já intermediários. Já se passou um tempo e hoje nós temos condições de consolidar as palavras de Jesus com a própria ciência. E ele continua ativo no seu trabalho. Ele continua perto de nós. Por isso que
Hoje nós ainda estamos passando por uma curva evolutiva, mais forte ainda do que aquela primeira, porque o nosso planeta está mudando de vibração. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E estamos no momento em que as cargas kármicas e as dores evolutivas são indescritíveis. Mas é justamente nesse período de guerra, de peste, de fome, de todas essas revoluções das famílias, as nações, é que Jesus vem como esperança. Ele vem como a luz para os perdidos da ignorância. E ele não está ultrapassado, porque suas palavras são eternas e elas nunca passarão. O Cristo ainda continua sendo a fonte de água viva para os nossos corações sedentos. O mestre dos mestres, ele é como o general divino que no meio dessa guerra toda que está a nossa sociedade, aponta a estratégia para nós de como nós vencermos a batalha. Com armas da paz, da luz, do amor e não do ódio. Porque as suas palavras, como ele dizia que o amor cobria toda a multidão dos pecados, não passarão. Nós estamos hoje numa época em que nós temos que redobrar os nossos esforços quando ouvimos o Evangelho. É uma responsabilidade também, porque nós já estamos carregando um conhecimento e esse conhecimento precisa ser colocado em prática. Porque nós já fazemos parte dos espíritos que se iniciam na senda com ele. Se a gente está iniciando, nós temos que dar justamente o nosso exemplo para aqueles que vão seguindo ao nosso lado ou que vêm vindo atrás de nós. Aqui, nos ensinamentos do Evangelho, as lições são seguras. Não tem erro. No plano espiritual superior não há erro. Nós estamos sedentos de luz divina. E quando a gente começa a apaziguar os nossos ânimos, querendo muitas vezes ter o controle sobre tudo e sobre todos, quando a gente coloca as nossas espadas no chão e levantamos a espada do Mestre, a espada da sabedoria, do conhecimento, do bom senso, da temperança, aí sim nós vamos começar a trilhar um caminho não só bom para cada um de nós individualmente, mas para toda a nossa casa planetária. Então a prudência é muito importante. Nós repetimos as palavras de Paulo: vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Que a gente perceba quando muitas vezes as trevas tentam nos provocar. E a provocação é muito grande. Mas aquele que já anda com a luz, aquele que já anda na luz, não deve temer as trevas. Porque a luz sempre vai vencer. Por mais escuro que esteja sendo a sua vida hoje, por mais que a noite esteja pesada, basta uma velinha, um palito de fósforo de luz, de fé, naquele que é o caminho, a verdade e a vida, e tudo se acende na nossa alma. Não perca a esperança. Aproveite todas as chances que a vida te oferecer para o conhecimento. Aprenda a renunciar os seus próprios prazeres mundanos a favor dos prazeres espirituais, porque tudo que é mundano passa, mas o que é do espírito permanece. E nós pedimos ao nosso mestre que nos ajude a perceber quando nós não estamos andando num caminho que vai ser bom para nós,
que Ele nos alerte, que nos fortaleça para que a gente possa, todas as vezes que tivermos dúvidas sobre o nosso comportamento, abrir o Evangelho e procurar dentro do comportamento de Jesus o que realmente é melhor para nós. Muitas vezes o nosso espírito vai procurar não aceitar. Ainda carregamos muito dessa animalidade ainda dentro de nós. Trazemos ainda muita agressividade. Mas aos poucos, como ele mesmo disse, que o reino de Deus se estabeleceria na terra através dos corações. E se ele disse isso e ele confia nisso, nós também devemos confiar. Se hoje a noite está pesada, amanhã tem um outro dia e sempre Deus vai nos dar a oportunidade de ver o sol brilhar. Que nós possamos seguir junto com o Mestre, nosso modelo e guia, que a gente possa seguir todos os seus exemplos, inclusive quando a noite esteve escura para ele, e ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas em nenhum momento ele se apagou, em nenhum momento ele se revoltou. Ele apenas disse que se faça a vontade do meu Pai sobre mim. Que nós aprendamos com ele também a dizer isso. Senhor, faça a sua vontade sobre mim. Não importa o que advenha para nós, porque a vontade que vem do Pai, aquilo que nos compete sofrer, passar nessa existência, é para o bem-estar e é para o progresso do nosso espírito. Eu espero que essas palavras tenham chegado aí ao seu coração, como chegou da Gisele, e que a gente possa refletir sobre isso. Não vamos nos entregar às coisas, aos desequilíbrios do mundo. Vamos nos manter com a nossa fé acesa. Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e nós cremos nisso, e ele realmente está. Por mais que o mundo possa parecer caótico, a terra não está largada ao léu. Ele está no comando de tudo isso. E nós que já vivemos em outras épocas, períodos muito mais difíceis, hoje estamos aqui, encarando o karma que nós criamos para nós. Porque todo o karma, tudo aquilo que a gente passa é criação nossa. Não é outra pessoa que é o nosso karma é a nossa história. Que nós possamos estar bem com a nossa própria história, fazer as pazes com a nossa consciência. Esse é o grande ganho e é a grande oportunidade que nós temos por estarmos aqui encarnados na Terra. E nós rogamos ao nosso Mestre que ele possa estar sempre conosco, abençoando cada lar aqui representado, abençoando a nossa vida e nos fortalecendo, fazendo com que nós sintamos ao nosso lado a presença de um amigo, de um irmão maior, que cuida das suas ovelhas, independentemente da nossa vontade, porque o seu olhar nunca nos deixou e nunca nos deixará. E nós agradecemos por mais esse evangelho. Pedimos que nos abençoe a nossa intenção de aprender e de servir no bem, e que o Senhor possa sempre estar no meio de nós. Que assim seja. E é isso, minha gente. E o conhecimento é muito importante. Eu já coloquei aqui no Instagram, quem for ver esse vídeo no YouTube pode entrar no Instagram, Angela Esteve 17, alguns flyers sobre o curso Viver Consciente e Apometria. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas a respeito do curso, depois eu vou até gravar um vídeo específico disso, mas já para esclarecer, o curso ele é Viver Consciente e Apometria. Ou seja, a apometria é a segunda parte.
O Viver Consciente é um curso intensivo de conhecimento das coisas espirituais. Então, o fato de você fazer esse curso não quer dizer que você tenha que estudar todas as leis de apometria ou que você tenha que trabalhar com apometria. Não. A ideia é que você tenha conhecimento. Então, a gente vai abordar não só a questão de Deus, do universo, de como isso se manifesta, como também os nossos pontos energéticos através do conhecimento dos chakras, como vamos entender um pouco sobre espiritualidade, mediunidade, enfim, toda a questão que que explica a nossa existência aqui na Terra. A apometria, ela vai entrar as técnicas mais já no final do curso. Então, o curso ele é para todos, tanto para quem queira trabalhar com a apometria, como para quem só quer ter um conhecimento espiritual num curso que é bem mais intensivo do que os cursos que a gente pode desenvolver em outros lugares. Então, todos estão convidados. Aqui no meu feed tem aí toda a referência, tem o site que vocês podem entrar, angelaesteve.com.br, e pegar informações lá. Lá no site também tem o botãozinho do WhatsApp, aqui também tem no Linktree, pode me chamar no WhatsApp e fazer perguntas se tiverem, e eu vou ter o maior prazer em responder e de receber vocês aqui. Tá bom? Quem for fazer o curso também vai ter oportunidade de conhecer o Grupo Semente de Luz, que nós já trabalhamos juntos já há 21 anos, e vocês vão ter também a oportunidade de conhecer, não só conhecer o grupo, mas de participar dos trabalhos presenciais do grupo durante o curso, para vocês conhecerem um pouquinho daquilo que nós fazemos, dos bastidores do nosso trabalho. Tá bom, minha gente? Então é isso. Muito obrigado pela presença. Não esqueça de compartilhar. Se você gostou, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha aqui nas redes sociais, para que essas informações, esse evangelho, alcance mais pessoas. Tá bom? Um grande beijo no coração, uma ótima semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, às 21 horas, o nosso Evangelho Online. Até lá!